aberta sobre orientação administrativas, de estatutária, né? Então, Uhum. fica, fica iniciada aqui. Pode começar aí, Takashi. Vamos lá. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Nós estamos falando esses dias em relação à captação de recurso, que é o tema que nós estamos abordando esse mês, tá? Então, nós falamos da dificuldade que tem em relação a isso, porque, como falei no início, em função da forma como você preparou a documentação, nos seus objetivos, nas suas atividades, fim e meio, que acaba definindo a forma de trabalhar com as organizações e principalmente na forma de captação de recursos para isso, né? Um grande defeito que tem nas organizações é que elas sabem fazer a despesa dela, está bem claro quais são as atividades de despesa, e quando nós falamos de atividades de receita, o pessoal fica num ponto de interrogação e com isso acaba tendo todo um problema de como buscar os recursos no processo, né? E essa questão de buscar recursos nesse processo é o fundamental, porque se você não tiver a fonte de receita no processo, mais que você haja boa vontade e interesse de fazer alguma ação, você fica impedido porque não existe recurso para essa atividade e nem sempre todos estão disponíveis para fazer a coisa de uma forma simplesmente voluntária, porque sempre vai ter que ter alguma despesa, alguma ação e isso vai ter que estar previsto nisso, né? Então, essa é uma grande falha que acontece com as organizações, por não saber fazer esse tipo de distinção entre o que é uma receita necessária para ter a sobrevida. Então, como nós falamos sempre que administrar uma organização é pior que administrar uma empresa de SA de capital aberto, é a mesma forma. Como é que você compõe o capital dela? Como é que você vai trabalhar nesses processos? Então, nós temos que imaginar que quando vai trabalhar com uma organização desse jeito, da mesma forma nós temos que ver a previsão orçamentária de quanto você vai gastar na energia elétrica, se vai alugar um imóvel. Mesmo que você não pague nesse imóvel que você que esteja ocupando, que alguém te cedesse essas instalações, tem que ter um custo dela, não é? Assim como a própria despesa de registro de atividades. Então, existe toda uma necessidade de que isso seja planilhado antes de mais nada. Então, vai fazer uma atividade, vai organizar, vai abrir qualquer negócio, você tem que fazer um orçamento, uma planilha, e não simplesmente ir tocando do jeito que vai dando para fazer, né? Então, nesse ponto que começa a ter a dificuldade do pessoal, que a ideia de o que fazer tem, mas não sabe planejar esse fator. Então, esse planejamento que precisa de profissionais que possam dar suporte. E muitas vezes, por incrível que pareça, mesmo que você chame profissionais de administração ou pessoal da área econômica, alguma coisa que possa te orientar, muitas vezes esses profissionais também não conhecem bem o que é um terceiro setor, então não conseguem, muitas vezes, eh, não conseguem ajudá-los no processo, porque tem o mesmo pensamento igual como outro qualquer e acaba entrando num vício de assistencialismo, achando que com isso resolve o problema. Então, realmente, essa questão de como ter a receita, há uma dificuldade enorme do pessoal entender. E o pior não é só isso, né? Como associação, você tem que buscar os recursos, você tem que convencer as pessoas para que isso possa canalizar os seus recursos. Não adianta ter uma boa lábia apenas no processo ou uma boa ideia no mecanismo. A questão é como é que se ganha? Como é que você faz esse tipo de processo? Qual é a sua função dentro da sociedade e qual a forma como você vai ter que fazer a interface com aqueles que podem te patrocinar? O que é que a sociedade civil local, assim como a sua demanda da sua sociedade, suas empresas têm para poder fazer essa interface? Então, a grande dificuldade de entender não é simplesmente você registrar o documento, está tudo em dia no processo e estou pronto. Não, não é bem isso. Tem muito mais coisa que isso. Então, o que nós temos que ter uma noção bem clara é o que
vou fazer? Né? Qual a finalidade da organização? O que é que está acontecendo de dificuldade e necessidade na sociedade? O que você se propõe fazer nessa organização e como você pode ajudar dentro da sua comunidade para que você tenha a importância do processo e que você, os empresários em geral e a sociedade te veja como um instrumento importante, não como um instrumento simplesmente de pedinte, de ajuda, coisa parecida, ou eu estou fazendo bem, estou fazendo por benefício para a humanidade. Isso é um discurso que não vale mais nada, né? Então, esse lado que é um ponto meio frio que nós chamamos, que é um ponto onde se decide a posição de como é que se faz a aplicação desses recursos, e esse é o ponto principal que as organizações não têm tido esse suporte desse pessoal. Por isso que nós falamos que o profissional de captador de recursos é um profissional extremamente bem pago e bem quisto na sociedade, porque é um sujeito que vai fazer não vender a organização. Você é uma organização é cultural, é esportiva, ambiental, se é de saúde no processo, não importa muito qual a tipo de associação, que tipo de atividade que ela faz. O captador de recursos tem que conhecer a sua sociedade empresarial, sua sociedade local, para ver quais são as necessidades disso e, em função disso, que ele faz a proposta de encaminhamento de como que as associações, a entidade do terceiro setor, pode atuar nessa lacuna para que, onde não esteja a presença do governo ou a falta da necessidade das empresas, como que vai sobreviver as empresas? Como é que você vai fazer um trabalho sobre redução de custo das empresas? Como é que ele pode ganhar competitividade sobre isso? Então, se você não tiver esse tipo de conhecimento e não tiver esse tipo de postura no processo, não é uma boa lábia ou um discurso de que pode usar renúncia fiscal e resolve o problema. Não, não é isso. Então, a grande dificuldade de entender esse mecanismo é que nós não temos esses profissionais preparados para fazer a captação de recursos. Então, e como eu falei para vocês, em outros países tem cursos especializados para treinar as pessoas de como captar recurso, não é no sentido de preparar simplesmente o gestor da organização para isso. Não. Na verdade, são preparados profissionais de área tributária, pessoal da área jurídica, que tem toda uma visão diferente, no qual ele vai apontar o que é que aquela empresa ou as empresas instaladas no seu município estão com problema e como pode, com isso, poder melhorar essa situação. Então, a atividade do captador de recurso, ele tem muito mais poder de trabalho e convencimento do que simplesmente a associação preocupada na sua necessidade. Porque se é uma associação ambiental, cultural ou educacional, o que for, como eles têm uma dificuldade do dia a dia, sempre que vão abordar alguém, infelizmente, sempre vai puxar a sardinha para a necessidade daquela organização só. Então, com isso, a linguagem que vai fazer com o empresário, ele só leva só a necessidade da pessoa, que é convencer com que o grupo, as empresas apliquem na sua organização, só mais nada. Então, com isso, o que acontece? Fica uma linguagem chata. O cara que tem uma empresa, ele está com um problema sério na tecnologia, alguma coisa no processo, e você está falando de esporte, criancinha, não sei o quê. O cara fala, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo para isso. Ele não tem como atender isso. Entendeu? Então, por isso que tem que ser preparado um profissional, e esse profissional não é para atender uma organização. Lógico que se você tiver dinheiro para poder pagar um bom profissional para isso, ótimo. Mas o ideal é juntar 3, 4, 5, 6 organizações diferentes no seu município, cada uma na sua área, e falar, vamos juntar, vamos fazer um trabalho em conjunto e vamos pegar e preparar um profissional para essa finalidade. É essa a questão. Se você não tiver essa linguagem no processo, você não consegue fazer o convencimento do trabalho, que não adianta simplesmente você ficar discutindo as eventuais questões de renúncia ao incentivo fiscal, porque passa a ser uma linguagem amadora, passa a ser uma linguagem
extremamente chata no processo, e como você sempre vai querer induzi-lo à sua necessidade, sem querer, muitas vezes, bem entendido, então, com isso, para o setor empresarial, aquela conversa fica uma conversa extremamente assistencialista no processo. Então, daí que há necessidade de que haja preparação na sua localidade, pessoas que trabalhem com a área tributária, pessoas que tenham um entendimento melhor, não desfazendo do escritório de contabilidade. Não estamos querendo desfazer isso. Mas tem que ter um suporte jurídico de que tal maneira que a pessoa tenha todo o conhecimento da lei para que ela possa estar questionando isso juntamente com a área contábil, auditoria, coisa parecida, de tal maneira que tenha argumento suficiente para que no eventual deslize que possa acontecer ou no desvio da interpretação dos seus textos, possa ter pessoas que podem estar preparadas para isso. Então, o captador de recursos tem essa característica de um conhecimento muito mais amplo no processo. Então, essa pessoa, além de ter que ter um conhecimento bem amplo da questão tributária no processo, mas tem que ter um conhecimento jurídico do processo. Além disso, também tem que estar com todo um trabalho preparado para que possa também estar fazendo toda a abordagem técnica estratégica da empresa. Tem que ter uma visão econômica do processo, tem que ter uma visão mais clara desse mecanismo de quais são os entraves que tem nas organizações, nas empresas instaladas naquela localidade, qual é o problema que eles estão enfrentando para que a linguagem seja uma linguagem palatável na necessidade do empresário. E isso, uma pessoa que faz a gestão de uma organização, dificilmente tem essa condição de fazer isso. Cada um pode ser especializado na sua área, se é na área ambiental, se é na área tecnológica, assistência social ou de saúde, pode estar especializado nisso, mas não há muitas vezes uma linguagem mais concreta e mais direta para o pessoal. Então, essa necessidade de preparar esses profissionais, além de que a entidade tem que estar em dia para poder receber esse processo, ela tem que ter esse tipo de abordagem nesse mecanismo. Então, com isso, há necessidade de que um profissional seja preparado, e não só seja preparado, mas que entenda da estrutura social local, como é que está, o que está acontecendo naquele município em termos econômicos e sociais, o que é que quais tipos de empresas que estão instaladas no seu município, onde que estão com problema sobre isso, como que essas empresas estão perante a concorrência internacional e nacional, como é que eles estão enquadrados em termos de nível tecnológico de competitividade no processo, e poder ter esse tipo de informação e poder fazer esse tipo de abordagem, muitas vezes, mesmo os tributaristas mais preparados no processo, às vezes ele tem simplesmente uma visão distorcida, no qual ele tem uma visão apenas clássica, que nós chamamos, e às vezes não tem uma visão mais arrojada para poder fazer discussão sobre isso. Então, com isso, o captador de recurso é um elemento extremamente importante, no qual, com isso, o que se vale a pena é pegar várias associações com várias atividades no processo e fazer com que isso seja feito através de um pessoal preparado para isso. Hoje mesmo a gente estava discutindo com o pessoal da área empresarial no setor da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e estava exatamente discutindo isso, né? A dificuldade que está acontecendo, há quantos anos que o Estado do Rio de Janeiro está entrando em declínio empresarial, se fez muito para discutir o turismo no processo, como um grande carro-chefe econômico do Estado no processo, e, no entanto, toda a parte industrial foi negligenciada no processo, e essa negligência nisso não foi através que o governo não foi capaz de fazer isso, não, porque a sociedade civil organizada do setor empresarial que não soube articular o processo para levar proposta para o governo. Então, com isso, simplesmente ele investiu em turismo, uma série de atividades que não houve essa linguagem.
Então, no questionamento que nós fizemos hoje, por exemplo, e quando nós apontamos os erros que foram feitos no ponto de vista estratégico disso, né, o pessoal ficou assustado e falou: realmente a gente não tinha pensado nisso. Então, com isso, o captador de recurso tem que ser preparado para essa finalidade. E não adianta ele querer bater em porta, simplesmente bater e falar assim: vamos buscar recurso. Não, não. Ele tem que definir uma estratégia de que mostrar para os empresários o que está acontecendo e como essas ferramentas não estão sendo utilizadas e como é que isso está refletindo no custo das empresas, nos seus produtos, e por não estar utilizando esse tipo de ação, ele está simplesmente perdendo a competitividade, tendo um Takashi, custo seu som alto tá sobre ruim. isso. Ok, vamos lá, deixa eu ver o que aconteceu. Aqui tá normal, Genaro. Tá no máximo. Tá no máximo. Vamos lá. Aqui também está ótimo. Tá. Então, a grande dificuldade de entender esse mecanismo foi exatamente esse tipo de abordagem que tem que ser preparada. E fazer esse tipo de ação não é uma tarefa tão simples que você vai achar um cara que possa estar fazendo uma frente desse trabalho. Não, não vai achar. Provavelmente você vai ter que pegar 2 ou 3 profissionais, isso é, uma na área jurídica, outro na área contábil, outro na área econômica, no qual com isso trate as pessoas, né, discuta entre o grupo, faça um debate de maturação sobre isso, faça um ensaio de trabalho primeiro com essas pessoas, para depois vocês procurarem as empresas, ou principalmente existem associações, sindicatos, patronais, um monte de coisa, para que você possa fazer uma abordagem mais técnica com eles. Se vocês não fizerem esse tipo de trabalho, não adianta bater em porta, querer xingar o cara é burro, o cara não sabe ninguém, que o cara simplesmente ele não entende o que vocês estão falando. Entendeu? Então, o que acontece? É muito difícil o pessoal entender sobre isso. E não estou falando que isso seja uma coisa, né, normal. Não. Realmente, você está quebrando um paradigma das pessoas. Você imagina que o cara, desde 95, a renúncia fiscal do imposto tem esse processo, e quando a empresa fica sabendo que desde 95 ele está pagando 34% de imposto a mais no processo, olha, não é fácil de admitir. Não é fácil, né? O cara não acredita, viu, né? Então a gente tem tido embate assim direto com o pessoal, né? Então, quando você não tem essa abordagem técnica no processo e não faz um negócio orquestrado no processo, você não consegue trabalhar. Eu tenho casos de municípios, em vários municípios brasileiros, que, por princípio de contabilidade, pessoal de contabilidade, o pessoal que trabalha com esse tipo de ação social, um monte de coisa, fazem trabalho orquestrado para isso. Isso é, pega uma cidade, comum acontecer isso, principalmente na região sul do Brasil, onde o escritório de contabilidade mais consciente, que trabalha com as organizações e começa a entender as legislações, o próprio pessoal do Conselho de Contabilidade faz campanhas para que possa fazer incentivo e renúncia fiscal das empresas e fazendo isso como um programa de retenção desses recursos no município. E os efeitos são extremamente positivos. Isso quantas empresas fazem esse tipo de ação, né? Então, essas situações que o pessoal não tem essa prática. Uma vez estava num evento falando sobre incentivo e renúncia fiscal, o que aconteceu em Manaus, na verdade, o delegado da Receita Federal, depois que mostrou a parte dos empresarial, ele mostrou a pessoa física. E aí ele mostrou, falou assim, bom, essa pessoa, essa declaração de imposto de renda, eu posso mostrar que é da minha mulher, assim, assim, e mostrou a declaração dela de como é que ela fez todas as aplicações de lei de incentivo que podia ser aplicado no processo. E aí pegou e falou assim: agora vamos ver quantas pessoas físicas no estado de Amazonas, no ano de 2009, aplicou incentivos fiscais dos seus impostos de renda. E ele chega no sistema e mostra 2 pessoas. No estado de Amazonas, 2. Uma, mulher dele, outra ele.
delegado da Receita Federal. O resto, ninguém mais, não é? Então, ele falando assim, dizendo da minha parte, meu muito obrigado, em nome do governo, agradeço imensamente no processo, boa noite, e o cara foi embora, não tem jeito, como eu vou explicar? Deu, né? Então, são situações que tem que sensibilizar esse pessoal, né? Dá vontade de, né, chamar de burro, ignorante, porrada de coisa no processo, mas tem que fazer com que eles entendam que burros são eles mesmos que usaram isso, né? Então, a gente tem que ter essa paciência, infelizmente, e tem que definir estratégia de atuação, de como levar essa discussão no processo. E se você não fizer através dos conselhos profissionais, né, se é associação, sindicato de contabilistas, se é de sindicontábil, se é SESCOM, se é conselho regional, não interessa, né, se é área tributária. Então, você tem uma comissão dentro da OAB tributária. Então, vamos começar por aí. Deu bem? Vocês estão estudando isso? Vocês sabem que existe isso no meu lugar? Deu bem? Tal. Então, se a gente não fizer essas abordagens e não fizer essa sensibilização dessa forma, não adianta cada um de nós ficarmos batendo na empresa um por um, tentando convencer para captar o renúncia incentivo fiscal delas. Não é esse o processo. Né? Hoje estava com um empresário discutindo sobre, os empresários tinham montado um Instituto de Sustentabilidade. Falei, ótimo, que bom, né? Falei, vocês estão trabalhando há quanto? Ah, já estamos já no quarto ano do tal trabalho. Que bom, né? O que vocês estão fazendo? Né? Começou a contar as atividades e eu falei, pelo que você está me falando, parece que você não conhece o decreto de sustentabilidade, né? Falei para ele. Ele falou, o quê? É, Decreto Federal de Sustentabilidade de 2012. Sabia disso? Não. Você sabe do balanço socioambiental? Não. Você conhece o Plano Nacional de Mudança Climática? Não. Falei, ó, meu amigo, você está brincando comigo, né? Falei, pelo amor de Deus, né? E você está dizendo que o Instituto de Sustentabilidade Empresarial, olha, cá entre nós, acho que é melhor vocês fazerem uma revisão desse negócio, né? A pessoa caiu no desespero. Então, então quer dizer que nós estamos fazendo errado? Eu falei, não sei, né? Pelo que você está falando, sim. Né? Tem que analisar mais profundamente, né? Mas, ó, tem essa lei, esse decreto, essa norma, tal, tal. Olha, leva esse documento, papelzinho aqui, discuta a sua equipe e depois você conversa comigo, tá bom? Tchau. Então, infelizmente, às vezes tem que fazer esse papel meio chato no processo. Então, o que nós recomendamos normalmente é que não tenha esse afoito, muitas vezes, a gente querer abordar a empresa de uma forma direta, mas sim que faça esse tipo de discussão primeiro, prepare, capacite as pessoas na sua sociedade, para que todo mundo tenha essa linguagem dessa legislação, para que isso comece a ser, primeiro momento, um assunto até um chato no primeiro momento, mas de tanto chato, que o cara vai acabar lendo e vai acabar entendendo o que que é isso. Ou então ele não vai entender e fala assim: "Ó, me explica por esse negócio que vocês tanto falam no negócio", não é? Porque se não fizer esse tipo de trabalho, infelizmente, não há como fazer um convencimento no processo. Então, a grande dificuldade que nós temos no processo é que as organizações pensam apenas nas suas atividades, sua necessidade, e não está trabalhando dentro de um conceito de que você faz parte da sociedade. E isso é grande falha nossa, porque nós sempre achamos, sempre buscamos a nossa necessidade no processo e raramente alguém pensa de uma maneira mais coletiva no processo. Então, o processo associativo é exatamente essa diferença. Então, as pessoas que trabalham com o terceiro setor, por isso que é chamado de inteligência social, onde tem essa capacidade de enxergar essa visão social de uma forma mais ampla. Então, o termo chamado inteligência social, infelizmente, ainda, né, no meio de administração, RH, por exemplo, mesmo na área psicológica, processo, não tem tido usado essa denominação. Então, fala muito em inteligência, como chama? Emocional no processo, mas a inteligência social não se fala nisso. E a inteligência social deveria ser o primeiro antes do emocional, né? Porque devia ser
é uma organização no qual a pessoa vai ter que aprender a fazer a inter-relação entre as outras no processo. Essa situação da pandemia que nós passamos ano passado e ainda nós estamos passando agora, ela demonstra exatamente esse fator aqui, né? Como é que é a questão de interface com o seu vizinho, seus amigos, seu mercado de trabalho no processo? O que aconteceu, né? Hoje mesmo a gente estava, agora à tarde, sentado com outro grupo de pessoas discutindo exatamente isso no processo, né? O que é que a pandemia está nos ensinando? O que é que esse processo está trazendo uma forma diferente de trabalhar no setor empresarial? Né? O que nós tínhamos de costume, o que nós estávamos trabalhando como um conceito empresarial, através desse evento que aconteceu agora com a pandemia, mudou todo o conceito do pessoal, mudou o conceito de trabalho, de escritório, home office, tudo quanto que era a atividade acabou indo água abaixo. A gente tem que criar novas metodologias, novas formas de trabalhar. Estamos sendo obrigados a ter um novo tipo de comércio, né? Então, tudo isso, nós achamos que foi até muito bom no processo para o Brasil, principalmente, no sentido de que obrigou muita gente a começar a usar os meios eletrônicos. Apareceu as deficiências em relação à questão da internet de uma forma bem mais clara e tecnicamente mostrando a necessidade do processo, né? Hoje mesmo a gente estava discutindo com um grupo de políticos em relação a investimento na educação. Então, todo mundo apavorado, querendo desenvolver software, sistemas, aplicativos, não sei o quê, pá, 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 e gastando, né, dinheiro e tempo em todo um processo educacional. E no meio da discussão, eu falei: olha, ótima ideia de vocês, só que é o seguinte, é inviável, né? O pessoal queria me matar, né? Como o japonês vem na reunião aqui em 5 minutos, o cara me fala que é inviável, nós passamos meses aqui, quase um ano em cima desse negócio. Eu falei: "Meu amigo, quem é que vai aplicar essa porra? Quem é que vai ser o gestor desse negócio?", entendeu? Você acha que a professorinha numa escola no interior ou na escola pública tem condições de fazer isso? Ela não tem nem salário direito no processo, porra, entendeu? E não adianta você querer inventar, não tem internet adequado, não tem tablet, não tem, sistema de informática estruturado para poder aguentar essa jornada, e como é que você quer um negócio desse, né? Esse é o lindo dos sonhos, dos melhores do sonho educacional, mas a infraestrutura do processo não tem. Então o conceito do seu trabalho está errado. Ah, bem entendido, não esqueça que nas escolas públicas tem a associação de pais e professores. Ah, não esqueça também que tem um negócio chamado Decreto Federal de Compromissos de Todos pela Educação. Você observou essas legislações, incluiu no seu plano de trabalho isso? Ah, se você pegar o balanço socioambiental, tem 3 lugares no balanço socioambiental que fala sobre educação. Agora, se você não tem visão sobre isso, só tem a visão do aplicativo que você está querendo disponibilizar, né, não vai resolver em nada, não vai ter capilaridade, não vai ter quem possa executar, não vai ter quem possa estar bancando um processo desse e não vai também fazer com que o aluno tenha acesso a isso, né. Então, com isso, o pessoal ficou meio que num marasmo no processo e tipo assim: "Ah, então quero convidar para você compor o grupo nosso aqui". Eu falei: "Não, pelo amor de Deus, eu não tenho nenhum interesse num processo desse", né. O que tem que saber trabalhar é que existe todo esse cenário do processo, então se você não trabalhar com esse conceito, com esse trabalho que vocês podem ter uma solução, mas se não contar com a sociedade civil, não contar com aquelas comunidades das escolas, e você não entendendo a realidade dos professores no mecanismo, sua proposta de trabalho é mais um que vai ser engavetado, né. Então eu falei: "Você veja o exemplo, por exemplo, do governo que fez no passado um programa chamado, computador nas escolas, que como tivesse cada aluno tivesse um notebook ou um tablet no processo, né. Né, não foi para frente, né, por quê? Isso nós estamos falando no ano de 2002, tá, 2002, tá. Não foi para frente. Por quê? Né?
porque fez, chegou à conclusão que o governo tinha, naquela época, a disponibilidade de pagar por um tablet coisa de R$ 70. Mais do que isso, não tinha condições de fazer isso para poder atender o número de alunos que estavam matriculados em rede pública no processo. R$ 70. E as empresas que se reuniram no processo, por mais que desonerasse imposto, um monte de coisa no processo, infelizmente o tablet custava, no mínimo, hora, e custava coisa de R$ 110, R$ 120. E não dá para chegar nos 70. Entendeu? Só que um problema sério, se isso fosse feito através de um grupo de trabalho, como um centro de tecnologia, em forma de se ter uma associação para esse processo, o sistema custaria R$ 50. Então 70 daria. Viu, né? Tá. Isso a gente teve discussões homéricas sobre isso. No entanto, o que acontece, né? Como não havia pessoas que tivessem imbuído de levar isso avante para que pudesse transformar numa realidade, simplesmente o projeto foi arquivado e morreu e acabou, não é isso? Então, eu falei para o pessoal hoje: vocês lembram desse episódio? A turma lembrou exatamente. E agora você está querendo trabalhar em aplicativo, sem ter computador, sem ter nada no ponto, né? Pior, entendeu? Se tivesse tido aplicado, né, todo esse processo, e aí você vai dar o aplicativo para complementar, tudo bem. Agora não tem base para isso. Quantos alunos você vê toda hora no noticiário, informação, aparece nos Facebook da vida, os alunos desesperados tentando acessar a internet para fazer uma aula, para tentar acompanhar a aula no processo, né? E quantas pessoas que a gente tem contato, né, via Zap, um monte de coisa, as pessoas chegam e falam para mim: olha, eu tenho que desligar agora, porque eu vou ter que disponibilizar o meu celular aqui para o fulano e tal, ciclano e tal, que vão estudar porque eles não têm isso. Entendeu? Isso acontece direto, não é isso? Então, a forma de trabalhar na captação de recursos, se a gente não souber trabalhar com qual a necessidade das empresas, da economia do seu município, e se vocês não fizerem uma espécie de uma preparação com os profissionais no processo, não adianta querer apresentar isso simplesmente para mostrar e dizer que tem legislação e com isso pode aplicar os recursos a favor da sua organização. Então, esse é um ponto-chave extremamente complexo, onde as pessoas começam a perder tempo, bater em porta, querendo fazer esse tipo de ação, né? Nada contra isso, tá? A possibilidade de acertar existe? Sim, existe possibilidade de acerto, mas é mais certeza o fracasso do que acerto. E outra coisa é quando as empresas começam a sentar na mesa, e se uma empresa começa a fazer um balão de ensaio sobre isso, e com isso ele é beneficiado para pagar menos impostos, isso causa uma espécie de um desespero nos outros empresários, que falam assim: como é que é? Você conseguiu pagar menos imposto? Como é que é o negócio? Eu também quero, né? E começa, então, com isso, uma corrente num processo disso. Então, se você não tiver essa visão, não tiver essa tática estratégica do trabalho no processo, você pode ter melhor argumento no processo, mas não vai conseguir. Então, tem que ter um pouco de ousadia no processo, mas tem que ter muito mais estratégia e a forma de apresentar e mostrar que existe uma ferramenta que não está sendo utilizado e que os empresários estão pagando 34% de imposto a mais, né? E vocês estão perdendo isso, né? Como é que nós vamos fazer isso? Ah, bom, então vamos discutir passo a passo, tá bem? Então, não adianta falar assim: não, doa para mim, que assim, 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 que com isso você vai economizar no tributo, porque não sei o quê, tal, tal. Não adianta ter essa linguagem. O cara vai falar assim: eu faço tudo para não pagar imposto. Então, o que você está me oferecendo não tem nada a ver, entendeu? Então, esse é um dos pontos que nós temos um problema seríssimo. Então, a recomendação é: as associações, não importa que tipo de associações, se reúnam, discutam, chame os conselhos, conversa com esses pessoal, profissionais, faça uma jornada de trabalho sobre isso, de estudo de legislações sobre esse processo, e aí, com isso, começa, então,
passo a passo de profissionais que vão começar a aparecer, ou se um profissional que é um tributarista, por exemplo, e ele que dá assistência às empresas no processo, ele vai ter que vestir a carapuça de que também não sabia disso e com isso ele está orientando errado nas empresas, né? Então, se não fizer esse procedimento, não há nenhum argumento que possa convencê-los, tá? Tudo bem? Vamos lá. Tem perguntas ou não temos nada hoje? Vamos lá. Vamos lá, temos perguntas sim. Vamos lá. Genaro. Boa noite, Takashi. Boa noite, pessoal. Meu fone não é a primeira vez que ele dá uma falhada, eu tenho que usar o fone de ouvido. Foi que achei que era só... Takashi, eu vou perguntar sobre isso de captação. Uhum. Mas ontem eu ia fazer uma segunda pergunta, uma terceira pergunta, eu acabei esquecendo. Tá. Em relação ao supermercado e a renúncia fiscal, ainda tem que ser o supermercado para fazer uso da renúncia se tributar em lucro real, certo? Sim. Se a empresa, o supermercado não foi lucro real, não tem condições, tá? Infelizmente, a legislação do 13.204/2015, que ela fala em relação às empresas, no processo, a Receita ainda não fez regulamentação dela, tá? Tá certo. Em relação à captador, cada vez mais eu consegui enxergar isso, assim, do meu jeito, né? O captador dos sonhos, que é o que você fala aí, ele só vai aparecer como se fosse o fruto de um trabalho longo, porque a não ser que já exista ele no lugar. Por exemplo, o setor privado tem que estar sendo informado de alguma maneira. O terceiro setor em qualquer município, se tiver fragilizado, tiver tudo em frangalhos, né, funcionando precariamente, não tem como surgir um captador, porque não tem como destinar, né? E aí, novamente, eu falo porque a gente está aqui em vias de criar a nossa agência. A agência de desenvolvimento é que vai preparar tudo isso de uma vez, pode-se dizer assim? Sim, o papel da agência de desenvolvimento do lado institucional, né, é exatamente essa linguagem. Do lado empresarial é que você vai mostrar para eles que tem mecanismo de reduzir o custo de produção e ganhar competitividade, entendeu? Tá? Sim, então, são linguagens diferentes no processo, mas é o resultado igual, né? Tá? É que, na verdade, vai ser mostrado tudo de uma vez, né, Taká? De uma vez, forma de dizer, mas, ao mesmo tempo, o terceiro setor vai estar entendendo que ele tem que se capacitar, tem que se preparar, se adequar, e o segundo setor, no caso, eu preciso fazer isso também, não é só benefício, né? O benefício é o benefício do outro. Exatamente. E não só isso, é o seguinte, né? Se a empresa não estiver saudável no seu município, no processo, ele vai falir, simplesmente. Não é isso? Então, não adianta querer captar recurso de uma empresa falida no processo. Então, eu preciso que as empresas estejam saudáveis para que ela possa também retribuir dessa forma. Entendeu bem? Só como exemplo, Takashi, em relação à agência, o Kleber, que vai ser o nosso contador, está lá fazendo o curso, já conversou com você. Eu estava conversando com ele, convidando ele para participar da agência. Sim. E aí ele contou uma história de uma empresa aqui de Americana, do setor de confecção. Aqui tem o forte, aqui é o têxtil, mas esse é confecção. E essa empresa, ela usa um tecido que não é fabricado aqui, é em outro estado. Sim. E por conta da tributação que incide sobre esse tecido, essa empresa está fechando. Porque o tributo em cima está inviabilizando o produto dele no mercado. Sim. Por alguns meses, porque se esperasse mais uns meses, a gente ia chegar e ia resolver o problema dele. Mas não vai dar tempo, pelo jeito. Não tem esse tipo de situação não, tá? A empresa, no processo desse, como manutenção de emprego é o ponto mais crítico do processo, bastava montar uma associação e, com isso, os funcionários podem fazer a gestão da empresa e resolver isso, tá? Esse é um outro ponto, tá? Eu vou falar isso com ele, então. Ele tem o seu contato, depois ele pode pedir orientação. Mas a informação dele é que a empresa acho que já tinha determinado que ia fechar e estava providenciando. Amanhã eu já vou ligar para ele para ver se... Então, o que acontece assim, nós já temos feito isso em vários segmentos empresariais, no sentido de que, como a manutenção do emprego é o fator mais importante,
Eu posso fazer com que o passivo trabalhista de cada um deles, da decisão trabalhista, seja uma espécie de uma cota à parte, uma sociedade de participação. E, com isso, essas pessoas podem formar uma associação para poder fazer a gestão dessa planta e, com isso, fazer com que reative essa empresa de uma forma completamente diferente nesse processo, tá? E não só isso, se tem esse tipo de questão de produtos no processo, pode ver quem mais consome esse tipo de produto no estado de São Paulo ou na região, no processo, e eu posso montar para eles um central de compra associativa, de tal maneira que esse tecido venha de outro estado para o teu município, o estado de São Paulo, de uma forma diferenciada nesse mecanismo. Assim como eu tenho também a possibilidade de fazer uma espécie de convênio com a Receita Estadual, todos a Receita Estadual tem isso, de tal maneira que possa trazer esse produto com isenção de ICMS e você ter a produção no processo, que é muito mais importante você gerar emprego no município do que simplesmente pagar uma merreca do ICMS que pode causar um problema social, tá vendo? E assim por Tá diante, certo. tem N soluções, tá? Tá bom? Tá bom, muito obrigado, Takashi. Nada, que isso. Vamos lá. Bom, vamos lá. Seguindo a fila, Brasil Diverso. Otávio, tá por aí? Deixa eu ver. Alô, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Sim, olá. Boa noite a todos. Boa noite, seu Takashi, Tainá. A minha dúvida é com relação ao produtor rural, que é Sim. uma pessoa física que tem um CNPJ cadastral e opera a sua atividade num regime, vamos dizer assim, de lucro real. É assim que eu produzo minhas mudas. Eu sempre tive atividade rural, na área ambiental, e aí o que eu queria entender na atividade rural, de produtor rural, que tem gente muito grande que movimenta muito dinheiro naquele regime receita e despesa, se o produtor rural pode fazer o BSA e Pode obter não alguma deve. isso Deve. dá também com esse CNPJ cadastral? Então, em primeiro lugar é o seguinte, há um grande outro equívoco no processo. Você está falando de produção de mudas, que tipo de muda? Que nativa ou É muda exótica? nativa. Não, eu Tá, produzo tudo nativo. tá. E outra coisa que eu descobri é que tem um KNAI agora novo de conservação, que ele está lá na categoria de produção. Eu acho que produtor rural que tem grandes áreas de floresta pode botar um KNAI, incorporar um Não, não é KNAI de só isso, não. conservação. Na verdade é o seguinte, todo quanto que é produção agrícola dá crédito ambiental. Primeira Aham, coisa, o pessoal não sabe fazer isso. Isso eu tenho que fazer um balanço socioambiental da propriedade para saber qual o crédito ambiental que gerou na produção de mudas, a plantas, o que for, e ver qual foram as despesas que você teve, passivos ambientais que você teve, e você tendo esse apurado esse crédito em forma de um laudo, esse crédito pode ser vendido, tá? E isso o aham, pessoal não sabe fazer isso no Brasil, né? Apesar de ter todas as variedades de mudas, plantas no Brasil, já praticamente todas elas cadastradas e com fórmula de cálculo já reconhecida, infelizmente não estão sabendo utilizar isso. Então, se é nativa, se está produzindo repolho, café, cana-de-açúcar, todos eles dão créditos ambientais, tá? E, no aham. entanto, tanto o setor, os agrônomos, mesmo os engenheiros ambientais no processo, como não tem tido esse tipo de conversa com o produtor, e o produtor simplesmente reclama do preço e não sabe que tem esse tipo de crédito. Além O disso, nas suas balanço, o balanço é simplesmente contábil, né? Ele não vai entrar no nosso imposto de renda, porque a gente declara atividade rural no Não, imposto de não, renda, no nada tem a anexo ver com rural da valor. pessoa física. O balanço socioambiental não tem nada a ver com dinheiro da sua propriedade, tá? Entendi. Então, esse é outro erro que o pessoal acha que se vai fazer o balanço socioambiental, vai aparecer algum tipo de faturamento e tem que pagar imposto, né? Não é nada Eu disso. tenho que enfiar lá dentro do imposto de renda. Não É um tem nada documento à disso. parte, independente. Exatamente. Agora, a comercialização de produto é uma outra caca que acontece, tá? Né? Se a comercialização de produto for feita via associação,
ainda você tem outra vantagem, que além de você negociar os créditos ambientais, quem comprar dessa associação, e se a empresa for regime de lucro real que esteja comprando, ela vai ter, inclusive, como abatimento com renúncia fiscal na compra desse produto. Ela pode Então, comprar com abatimento. exatamente. E isso o pessoal não está sabendo fazer. Tem muitas associações de produtores, tem um monte de coisa desse já montado e simplesmente usa essa associação simplesmente como se fosse uma chacrinha, só para fazer clubinho de amiguinho, para tomar café, pinga no processo e não sabe usar isso como instrumento para poder melhorar a receita do pessoal, né? Isso é um dos fatores extremamente complicado, que as pessoas acham que a associação é só para fazer mobilização sindical, coisa parecida, tá? Tá, eu estou imaginando, então, sei lá, eu estava imaginando se o regime do produtor rural é similar ao lucro real, se ele poderia deduzir algo do imposto devido. Não, é o Não, contrário. mas é o Ele pode inverso, ganhar. os outros podem fazer em benefício Isso, dele. exatamente. E outra coisa que no produtor rural, cada um de vocês são obrigados a fazer o CAR, não é isso? Tá? Cadastro Ambiental Rural, não é isso? E aí, o CAR é uma maneira de ganhar dinheiro, inclusive. E o pessoal não sabe, acha que o CAR é apenas uma restrição e simplesmente com isso achou que era um prejuízo, um ônus para o produtor. Não, essas áreas podem dar créditos ambientais. Então, o cara que fez o CAR e tem uma área completamente pelada lá. Tudo bem, eu defini a minha reserva legal, mas tá careca a minha reserva legal. Ótimo, dá muito mais crédito ambiental do que uma área que já tivesse uma mata virgem no processo. Eu tenho muito cliente com mata virgem, muito cliente com CAR pelado. Então, o CAR pelado é o que dá mais vantagem para o mais tempo de receita. Então, essa é uma matemática que eu estou quebrando a cabeça. Como resolver? As pessoas não querem estar você entra no meu LinkedIn, só se fala em responsabilidade socioambiental, ESG, Net Zero, Acordo de Paris, mas e o povo que tem área? Eu conheço muita gente com área para plantar, ninguém quer enfiar a mão no bolso para plantar, é caríssimo fazer restauração. Então, tem que ter uma associação, então. Exatamente, para poder fazer isso. Entendeu? Então, com isso, o que acontece? A área pelada, que você vai ter os créditos ambientais no processo, você vai ter crédito ambiental por 20, 25 anos, 30 anos, você vai ter crédito ambiental. Entendeu, né? Não é só a questão de crédito de carbono, não, tá? Tem também produção de água, uma série de coisas que tem que ser estudado nisso. E isso te dá um crédito violento. Inclusive, reposição além da mata ciliar, coisa parecida, também dá a questão biológica do processo, que é a introdução de animais silvestres e outras atividades. Tudo isso dá créditos violentos no processo, que as pessoas estão negligenciando, não estão sabendo utilizar isso, tá? É assim que funciona nos Estados Unidos, exatamente assim. Sim, tem crédito para tudo. Uma mesma área, você pode vender vários créditos em cima da mesma área. Exatamente. E o mais legal lá é que antes de você fazer o empreendimento, você já é obrigado a comprar o crédito. Exatamente. A sua no Brasil também, sabia? Você sabia que no Brasil também tem isso? Tô louco, não é fácil. Pô, exatamente. Né? Só que a turma não lê, desorganizado, e aí perde dinheiro, pô. Entendeu? Nossa, você vai ter que me dar uma ajuda nisso. Eu estou com muito cliente. Eu tenho empresa de concessionária de rodovia, por exemplo, que me liga pedindo área. Sim. E aí o orçamento que eles têm não dá para comprar as áreas, e os caras têm as áreas e querem vender. Mas não precisa comprar área. Se você tiver uma associação, eu posso pegar vários produtores rurais que têm essas áreas, que têm que fazer reposição, eu posso fazer a gestão dessas áreas, não precisa comprar área, não precisa pegar do produtor, eu posso simplesmente manter a propriedade nesse, faço georreferencial, faço um contrato sobre isso, um processo. A empresa, no caso concessionária, quando fizer a compra de mudas para poder colocar nesse lugar, o que acontece? Esse valor ele pode tirar da renúncia fiscal do imposto dela, porra. Então não é custo para ela. Ela não precisa ter orçamento. Eles não precisa ter orçamento, porra. Tem um orçamento de tanto. Mas eu não quero, eu quero só fazer uma servidão e o dono que se dane para cuidar da floresta. Exatamente. Eu quero só resolver a minha. E não é esse o discurso. Aí você oferece baixo, o dono vai falar, não, para quê? Eu vou ceder minha área aqui e eu fico de servidão, hein? Perpétua. Cuidando da bucha, que se pegar fogo, a culpa é minha. Exatamente. Entendeu o negócio? Então,
sabe, aí que o papel da organização ambiental para trabalhar com isso, tá? Tá bom? Então, tem várias formas de trabalhar com isso. Isso aí depois a gente pode estar trocando ideia com o pessoal aí. Você está onde? Legal. Oi, eu estou em Sorocaba, né? E eu tenho 2 clientes bem grandes dentro da Cantareira, que são áreas fenomenais para ser integrado ao parque, né? E eu tenho um cliente concessionário que está na minha orelha, só que assim, os dois não vai dar negócio por causa do valor. Ele fala, meu orçamento é esse. Exatamente. Se você vê como que pode usar a renúncia fiscal sobre isso, e ele vai ficar assustado de ver que ele podia estar fazendo muito melhor e estaria tirando do imposto de renda a pagar e não era de despesa dele. E como que o proprietário rural, por exemplo, eu estou aqui na associação, como é que o proprietário se beneficia? Ele recebe o recurso. Sim, você vai fazer a gestão da área, você que vai fazer o trabalho vai ganhar a sua parte e uma parte você paga para a propriedade. Então, ele ganha, como diz, como se tivesse sido arrendado a área para a questão ambiental, tá bem? Inclusive para recuperar, tem áreas lá que é eucalipto, área queimada, área dá para fazer tudo. Isso, dá para fazer, tá? Perfeito. Vamos então, conversar. Tem várias soluções. Vamos lá. Tá, muito obrigado. Nada. Vamos lá. Rocilda. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Aprendendo muito. Nós estamos já na reta final para terminar a Integratur, né? Para realmente começar, acho que até junho a gente começa. E aqui eu queria tirar uma dúvida, que eu ouvi sobre o delegado da empresa, né? O senhor falou sobre o delegado da Receita Federal e a esposa que tiveram desconto não sei de quê. Eu me interessei nesse desconto porque eu tenho uma aposentadoria que só no passado gastei mais de R$32 mil de imposto. E aí eu queria ver como diminuir esse imposto, o que é isso que eles diminuíram lá, que eu também quero diminuir. Incentivos fiscais no processo, ela tem toda uma legislação sobre isso, que tem desde criança, adolescente, tem cultura, tem para esporte, tem para idoso, então você tem vários mecanismos para isso. Então, basta você entrar na página da Receita Federal ou fazer uma busca juntamente com o Google sobre isso, e tem todas as formas de cálculo e como que pode ser feito isso, tá? Na verdade, os contadores que deviam estar facilitando isso para você. Tem municípios no Brasil que os contadores fazem esse tipo de trabalho de tal maneira que, com isso, eles mesmos incentivam com que as pessoas tenham esse benefício, tá? Mas basta olhar na declaração, no Google da vida, você fazer a busca sobre isso, você já vai encontrar vários modelos para isso, tá? Tá ok. Tá, professor. Obrigada. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá, Jorcinete. Boa noite, professora Cachi. Boa noite. Eu não sei se eu estou aprendendo um pouco mais, eu só sei que eu estou espantada. Cada dia a aula está ficando melhor. Tá ótimo. A aula de ontem arrebentou. A aula de hoje excelente. Então tá bom, se está servindo, tá ótimo. Professor, o senhor conseguiu entrar em contato com a Ilcineia, do CNAS? Ela mandou uma mensagem aqui comigo e antes depois não conseguimos conversar. Ela, como disse, no momento que ela foi fazer o retorno, já estava tudo atrapalhado, tá? Mas o senhor deu um retorno a ela, né? Sim. Qualquer coisa pede para ela marcar uma reunião com o senhor, mandando pelo seu e-mail, né? Isso, ou pelo e-mail, pelo Zap mesmo, e que no momento que hoje ela entrou em contato comigo, eu estava com uma série de problemas e que estava em voo também, e aí coincidiu que atrasou o voo no avião e tal, e aí o horário que tinha reservado para ela fez 2 ligações aqui para mim, mas não consegui dar retorno depois, tá? Aí depois o senhor, então, avisa ela, faz um favor, Sim, porque ela ficou interessada com a questão da cesta básica. Sim. E nós temos outro problema sério. Foi vendido a SEDAI. Então, eles vão querer ganhar dinheiro com nossa água. Cachoeiro de Macacu é a cidade da água. E eles já tentaram fazer várias barragens aqui, e nós colocamos o bloco na rua e conseguimos parar o negócio. Só que agora nós queremos agir com inteligência e não com bloco na rua.
Sim. E eu já falei com os agricultores que eles precisam, com alguns dos agricultores, que eles precisam participar da aula do professor Akashi. Nós precisamos organizar as associações dos agricultores para quando o governo vier, para quando esse filho da mãe que comprou a SEDAI vier roubar a nossa água, que eles são ladrão, aqui não. Não, mas não precisa ter essa postura, não, tá? Você pode fazer o inverso. Eu já quero o senhor no negócio. Não, tipo assim, ó, você tem uma outra maneira mais inteligente para ganhar dinheiro com isso, tá? Eu gosto de você. Existe um negócio chamado produtor de água, tá? Isso cada propriedade rural que cuidar das suas nascentes no processo e aumenta a vazão da água no seu ribeirinho, córrego, nascente de água, ela pode fazer com que isso seja um fator de remuneração para vocês. Então, em vez de fazer um trabalho, né, contra a organização, pode fazer o contrário. Então, pode fazer com que eles paguem para que vocês sejam produtores de água nesse processo. E se vocês têm associação para essa finalidade, esse pagamento seria a renúncia fiscal da empresa, da companhia. Então, para ela, tirou do imposto de renda e melhorou a qualidade da água. Então, é o contrário, você pode fazer com que eles ganhem e vocês ganhem também. Não há necessidade de fazer protesto sobre isso de uma forma equivocada e criar problemas em outras regiões no processo. Tá? O problema é que eles querem fazer um elefante branco em Cachoeira. Não é questão disso. Eles querem fazer uma barragem do tamanho de 5 Maracanã em Cachoeira de Macacu, que não vai conseguir segurar a água, e aí a gente vai perder a nossa área fértil, que é a área agrícola. Então, se você fizer um acordo com eles... É pequenas barragens em locais... Não precisa nem fazer isso, não precisa nem isso. O valor da barragem no processo, se ele fazer isso com um programa de produção de água, você pode aumentar a produção de água da região toda de uma maneira surpreendente, tá? Então, não tem esse tipo de questionamento. Então, é só uma abordagem diferente que pode ser feita nesse processo com o pessoal, porque aí não precisa ser só seu município. Ao longo de toda como diz, a bacia de contribuição, ele pode fazer isso. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Sabesp fez isso já décadas atrás, fazendo produtor de água no estado de Minas Gerais, só para ter uma ideia, não no estado de São Paulo, são águas originárias de Minas Gerais, que hoje, cada produtor rural, eu não sei quanto que é esse ano aqui, mas o ano passado, cada produtor de olho d'água recebeu R$ 270 por mês por olho d'água. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural já colocou várias vezes esse assunto em pauta de produtor de água, para pagar o produtor de água, e começa e não conclui isso. Sim, porque não conclui, você não tem a personalidade jurídica para poder fazer a gestão desse processo e não possa receber o dinheiro através de renúncia fiscal, ninguém vai fazer isso. Tanto que a Sabesp em São Paulo, por exemplo, ela chegou até mudar a denominação dela como agente ambiental no processo, porque esse tipo de experiência fez com que o manancial da Sistema Cantareira, que abastece grande parte de São Paulo, ela teve uma diferença enorme nisso e não precisou fazer outras barragens. Então, são estudos técnicos que podem ser feitos e pode fazer um programa de produtor de água, e esse trabalho todinho pode ser bancado com renúncia fiscal da empresa, e com isso pode fazer com que toda a comunidade rural pode receber esses recursos nesse mecanismo, tá? Eu, com a ajuda da Beatriz e Vilimar, estamos fazendo a porção de edital de projeto. Está aparecendo edital de projeto, nós estamos fazendo. Sim. E nós estamos colocando a Universidade do Terceiro Setor como nosso parceiro e a NASA, tá? Sim. E aí a gente coloca seminário, a gente conseguindo, nós queremos você aqui em Cachoeira de Macacu. Que puder te ajudar, nós estamos à disposição. Tá? E me explica uma coisa, esse 34% que as empresas perdem, como isso funciona?
Isso é baseado na forma de cálculo do imposto de renda das empresas. Quando as empresas não utilizam a renúncia fiscal, ela acaba pagando esse 34% a mais no imposto de renda. Então, isso é a consequência da utilização da lei da renúncia fiscal. Para isso, a empresa tem que ser no regime de lucro real e a organização que possa receber esse dinheiro, ela tem que estar enquadrado em forma de OCIP no processo. Então, essa é a necessidade, e aí tem que apresentar uma proposta de ganha-ganha, que a gente chama, tá? Então, esse caso da água é um caso típico. Então, se a sua organização tiver em conformidade ao CIP, sendo de ambiental no processo, pode negociar isso com o SEDAI da vida, no qual ele pode passar os 2% da renúncia fiscal dela, e isso pode custear toda a infraestrutura para que o produtor rural possa fazer com que haja essa produção de água e aumente o volume de água. E essas empresas de água minerais que tem em Cachoeira de Macacu também, tem, né? Sim, porque também. Tem muita empresa de água mineral aqui em Cachoeira. Não só isso, tem muita gente também que tem poço artesiano e teria que estar pagando outorga da água, e muitos deles não pagam nesse processo porque não tem organização local para receber esse dinheiro, tá? Tá bom, isso obrigada. A Agência Nacional de Água tem uma legislação sobre isso, tá bom? Tá, obrigada, professor. Vamos lá. Sim. Antes da Maitê, acho que a Giovana estava com a mão levantada aí. Giovana, você quer perguntar? Alô? Não? Ah, foi sem querer. Tá, vamos lá. Maitê. Tá bom. Pode falar. Takashi, sou eu, a Bia, que caiu meu celular lá, eu sou no da Maitê. Tô assistindo aula com a Maitê aqui. Tá bom. Eu tô com uma pergunta que é meio de encomenda do pessoal lá da COPER. Tá. Em relação ao fundo, eles têm 3 fundos. O fundo social, que vem do bazar e de doações para a cesta básica. O fundo de investimento e depreciação, que vem de um recurso do pagamento por serviços que a prefeitura paga por serviços. E é um valor pequeno todo mês de 6 mil e pouco, que a prefeitura já está no contrato, né? A gente conseguiu colocar isso. E tem o fundo que sobra, são as sobras das vendas da comercialização de materiais, que esse dinheiro só é usado para a renda deles, tá? Junta com a renda da prefeitura, então meio a meio. E aí, mesmo assim, agora, mesmo a pandemia, tem sobrado 20 mil, 10 mil, 20 mil desse valor e eles colocam nesse fundo. Aí a gente pensou, esse fundo do trabalhador, de reserva do catador, está aumentando em maior proporção do que o fundo de investimento. Entendeu? E aí se já está nessa proporção, no ano vai ter 240 mil. Mas na verdade esse dinheiro, Bia, na verdade é o seguinte, uma das coisas que tem que fazer é que essas pessoas não tenham 13º nem férias proporcional no processo, não é isso? Então tem que fazer com que uma parte desse dinheiro seja para essa finalidade, porque o 13º ele é um direito constitucional de um trabalhador qualquer, independente do regime, tá? Então, pode fazer com que o fundo de reserva, uma parte deles, seja ver qual a renda média mensal que cada um deles tem, e com isso pode fazer a média anual e fazer com que as pessoas tenham esse 13º como resultado, tá? Tá bom? Então, na pandemia, eles já deram um auxílio emergencial durante a pandemia, né? Utilizaram tanto. E nesses finais de ano, já tem 2 finais de ano que eles retiram mesmo, mas a gente resolveu chamar de Bolsa de Natal, porque a gente achou que não podia ter um 13º. Não, é obrigatório, eu falei para você, é constitucional. Então, não só equivalente ao 13º, também outra obrigação que tem na legislação, na Constituição Federal, é que parte do resultado, do valor adicionado desse trabalho, também tem direito de fazer a distribuição. A distribuição de resultado, independente de ser empresa com regime
lucro real presumido, ou se associação, fundação, não importa, ele é direito do trabalhador, porque isso faz parte da Constituição Federal também, tá? Então, na verdade, o fundo de reserva do trabalhador, ela tem esses dois tipos de destino. O destino de pagar o 13º, pode pagar também essa questão do distribuição de resultados e também pode também fazer com que quando a pessoa tiver acidentado alguma coisa, os 15 primeiros dias no processo, a empresa contratante tem que pagar, depois como o INSS que assume, então é para esses recursos que serve o fundo, tá? Então, isso Mesmo pode ele ser sendo regulamentado. MEI, Sim, mesmo sim, sendo MEI, sim. Não e importa é porque esse a nome Constituição é mesmo. bem claro que ela não tem essa discriminação, ser MEI, autônomo, o que que é. Ele fala que o direito do trabalhador urbano e rural, não falou que regime que é não, tá? Tá bom? Tá, e mesmo naqueles que são aposentados por invalidez Sim, sim, mesma e coisa, tá? que têm o recibo de Bolsa Auxílio, por exemplo. Isso, é a mesma coisa. Então, isso você pode regulamentar a forma de cálculo de tal maneira que com isso possa estar tendo uma ajuda para eles, tá? Takashi, acho que Hum. travou. Travou e não ouvi você. Tá, então o que Mesmo que acontece? Mesmo que não importa o regime que o qual é contratado ou está sendo remunerado, por estar trabalhando dentro desse processo, a Constituição Federal não tem nenhum tipo de exceto alguma atividade. Então, é o direito do trabalhador rural e urbano, tá? mesmo quando tenha recibo, Sim, seja auxílio, Bolsa Auxílio, Bolsa exatamente, tá? Auxílio. E Tá bom? mesmo e quando não tiver esse valor, vamos supor que não deu venda. Sim. Aí ele se acostuma Por- com o processo. Então, exatamente isso aí, porque é por isso que a gente faz o fundo de reserva, para que você possa pagar, mas sempre deixar algum saldo no caixa para emergências que podem surgir, tá? Tá bom? Tá. Mais uma coisinha só. Maitê tá Hum, brava aqui comigo que eu vou perguntar demais. hum, Eles também pensam assim, mas eu acho que é cabeça de cooperativismo, assim, talvez. hum. Não tem aquela coisa, não tem aquele artigo lá que não pode dividir resultado, não tem Sim, o aquela resultado questão? não pode, mas a norma de contabilidade é bem clara, por isso que foi chamado de fundos, tá? O fundo é o direito do trabalhador, tá? Então, Não tem depois da nada a ver com o venda, resultado. a Tá? sobra, sobrou, vai para o fundo, e Isso, do fundo é e que não, tira. não é a sobra que vai para o fundo. O fundo você tem que ter reservando. Então, da sua receita, X% guarda para isso. Então, você já tira logo de cara da receita, tá? Entendi. Então, se deu 20, se deu 42, aí tira 4.200 e põe no fundo. Exatamente, E tá? aí, mas se sobrou o resto, faz o que com ele? Então, aí você pode fazer um investimento para ela no processo, tá? Porque se está sobrando dinheiro desse jeito, está tendo algum equívoco na prestação de conta ou na contabilidade, está tendo algum tipo de cálculo errado para dar isso, tá? Porque normalmente não sobra, não, tá? O fundo de Mas investimento, por exemplo, de manutenção do galpão, um monte de coisa, está fazendo isso? não, então, porque é o que eu te falei, Então, tem que fazer planejamento. esse dinheiro da venda Hum. é só para eles. Sim, mas acontece o seguinte, você tem um custo fixo no processo e dentro da planilha de custo fixo, a depreciação tem que entrar, porque ela vai ter Então, que ter, de qualquer jeito, a manutenção você vai ter que fazer, entendeu, é né? isso é isso que eu queria saber, porque esse dinheiro tem que ir para eles lá, né? Então, Ah, elas então estão mexendo aqui, provavelmente, Takashi. provavelmente está acontecendo isso porque não houve a planilha correta de depreciações, um monte de coisa. Então, é bom fazer uma espécie de uma revisão desses cálculos para saber, tá? É que eles estão tirando esse valor, Takashi, do recurso da prefeitura. Sim, sim, não importa a origem. Você Eu tem, posso te mandar? Eu posso te não, mandar o relatório? pode ver, a gente pode dar uma analisada, tá? Tá Tá bom? bom, obrigada. Sim, sim. Ô, Bia, se está sobrando aí, manda para Cascavel, manda um pix aí, por favor, tá? Ô, Tainá, Bom, a Edjari, de que tinha. Jari. Não sei se dá tempo, se ela vai Sim, querer. é a última. Vamos finalizar com a Edjari? Vamos por lá. Pois não, vamos lá. Edjari, tá por aí? Não?
Ariel, quer falar? Você levantou a mão aí? Já deu horário. Não, né? Bom. Tá bom. Queria agradecer a presença de todo mundo. Takashi, Abre meu áudio. Abriu meu áudio? Oi. Eu tenho que fazer algum escândalo aqui para aparecer um pouquinho. Licença, tá, gente? Vamos lá. Professor, aqui Edi. Prazer imenso falar com o senhor. Vou na esteira aí da Jocinete, da Rocilda, que falaram sobre quanto a gente está aprendendo, não é? Professor, eu tenho assim um orgulho danado de estar participando aos 70 anos de uma classe tão moderna, né? Via internet e isso tudo. Mas, enfim. Professor, a gente está... Eu também queria ir à esteira eu queria ocupar um pouquinho a esteira da Jocinete e da Rocilda, quando elas falaram da grandiosidade, né? Do que estão aprendendo, do que chega para elas. E na do Genaro, quando ele falou alguma coisa que está um pouco confuso, o terceiro setor, eles querem, as pessoas, né, as instituições, às vezes não acreditam ou querem retalhar. Eu estou me sentindo um pouco retalhada as informações, mas eu acho que está faltando preparação, sabe, professor? Você falou da importância da preparação da pessoa que vai levar, né, essa informação e do próprio grupo, cada um se especializar dentro da área contábil, da área jurídica e etc., né, professor? Sim. Porque eu falei com o Carlos, um tempo desse, o Carlos Riso, e dizia, Carlos, a gente está com o manjar na mão, né? É um manjar, né? E as pessoas não estão valorizando. Sim. Então, a gente fica sem resposta, a gente se sente muito... Não é desanimada, mas a gente se sente sem caminho. Eu acho que hoje o senhor falou muito de preparação, então a gente precisa se preparar mais para chegar, né, professor? Sim. O jogo do ganha-ganha é uma troca, né? Eu vou levar coisas que vão ajudar onde eu estou visitando, né, professor? Ok. E se eles não quiserem, a gente tira o chapéu e dá até logo, né? Exatamente. Você está onde? Você está situado em que município? Barcelos, professor. Ah, tá bom. Sim. Tá bom, Vamos professor? lá. A gente não conseguiu ainda estruturar a agência, a gente já tem as pessoas, mas a prefeitura não está interessada ainda e vamos dar a última carta. A questão da prefeitura é muito relativa, tá? Não há necessidade de depender dela, não, tá? Pode ser direto, chegando tá a bom? essa conclusão, conversando Tá bom, com o Carlos. ótimo, Obrigada. tá legal. Professor, tá à deixa eu disposição. arrematar. Deixa eu arrematar uma coisa, professor. Eu fico muito emocionada falando com o senhor pela grandiosidade sua, pela simplicidade, pela competência, por tantas coisas. É tão satisfatório estar aqui que a gente nem queria que acabasse a aula, tá bom? Então, o que eu queria dizer? Ontem o senhor colocou sobre que para o próximo treinamento, para o próximo curso, vai haver seleção. Mas, professor, a seleção de grupos, né, o que é muito bom por um lado, mas nunca deixe que não exista uma mesa redonda, porque apesar de o grupo ser bastante heterogêneo, ele traz para a gente experiência, assuntos assim, que parece hoje confuso, mas ajuda muito lá na frente, nas anotações, sabe, professor? Sim. E a gente conheceu o problema da Jocinete, do Genaro, do Cláudio, né, da Bia. Então, eu não entendo nada do que a Bia fala, porque ela já está com o recurso na mão, ela já está disparada aí na frente nossa. Porém, professor, soma, para a gente soma. Então, mesmo com a seleção do próximo curso, não permita que a gente desmembre, tenha uma mesa redonda. Não. O objetivo do trabalho dessa identificação não tem esse caráter de separar. A questão é que nós temos mais mecanismo para ajudar as pessoas que têm menos informação. Esse é o objetivo. Isso. Exatamente. Então, é exatamente o inverso que você está imaginando. É o sentido de poder ajudar melhor para que a pessoa tenha maior aproveitamento do processo do que as pessoas que estão mais avançadas no sistema, tá vendo?
Porque se não fizer isso, a gente nivela por cima e a parte de baixo, o pessoal de baixo não é atendido. Isso. Então, é Perfeito. exatamente o contrário, tá? Entendo, professor, tá? Um beijo no coração aí da Não, turma. obrigado. Obrigado a você. Obrigada. Vamos lá. Tá Bom, bom. gente, obrigada a todo mundo. Takashi, desculpa pelo horário aí. Não, tranquilo. Bom, obrigado a todos aí. Obrigada. Até a próxima semana, né? Boa noite, gente. Até Boa noite pra você. segunda-feira Boa no noite, Instagram. até segunda. Bom, até mais. Boa noite, obrigado, professor. Já estamos na abstinência de aula, até segunda. Até segunda. Essa foi boa.